Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Estamos aqui uma vez mais reunidos para continuarmos os nossos estudos nas quintas-feiras à noite. Hoje nós contamos com a Rose Elaine Silqueira, da cidade de Matão. Ela foi recomendada, indicada pelo querido Orson. O Orson, mais uma vez, indicou mais uma pessoa para nós, a Rose de Matão. E ela acabou de fundar uma casa espírita em Matão, ela vai falar sobre isso. Então, nós vamos ouvi-la. Eu acho melhor a gente ouvi-la, porque eu estou com problema de som. Nossa internet aqui não está muito boa, então já vou passar a responsabilidade para ela. Ela vai fazer a prece inicial, e eu apenas vou agradecer a todos, sejam todos bem-vindos, e que Jesus nos abençoe. E vamos iniciar o nosso estudo dessa noite. Então, com vocês, a Rose Elaine Silqueira. Bom trabalho, Rose. Obrigada. Obrigada, senhor Eovaldo. Boa noite a todos. Boa noite a todos desse instituto maravilhoso, aqueles que estão nos assistindo nesse momento. É, assim, uma alegria imensa estar podendo falar com cada um de vocês. Esse ponto de luz da espiritualidade que ajuda tanto e que eu vejo no senhor Ariovaldo, a minha gratidão a todos os demais trabalhadores, porque é um trabalho belíssimo. Que Jesus continue iluminando a todos, e boa noite a todos que estão nos assistindo agora. Então, vamos lá. O senhor Ariovaldo pediu para eu falar um pouquinho sobre essas questões dos nossos trabalhos, então vamos lá, principalmente nesse ano que nós enfrentamos tantos desafios e aprendemos tanto também, porque é um grande aprendizado, né? Nada acontece por acaso. Este ano nós fundamos, junto com os amigos, o Centro Espírita Alvorada Nova, aqui em Matão, e é uma felicidade imensa, porque nós começamos a trabalhar, e logo veio a pandemia. E o Centro Espírita Alvorada Nova tem esse nome porque Alvorada Nova é a colônia espiritual em que Caibar Schutel é o governador. Ali trabalha a irmã Sheila, no hospital que tem dentro da colônia, e Caibar, em Matão, não dá para desassociar esse espírito bandeirante do espiritismo, esse ser tão à frente do seu tempo, que contribuiu tanto com a divulgação do espiritismo, não só na nossa cidade, como em Araraquara, e como todo o país e fora, né, no mundo, com a revista do Espiritismo, com todos os livros que escreveu, com o Clarim, com o Centro Espírita, o Clarim, antes amante da pobreza. Então, Caibar, para nós, é referência, é um espírito luminar do qual a gente busca, tão pequenos que somos, seguir esse grandioso trabalho, e gratidão nossa por esse espírito, né? Então, na nossa casa, tão logo a gente inaugurou, nós começamos o trabalho, veio a pandemia, e nós, então, tivemos que continuar. Embora não pudéssemos ter aglomeração e não pudéssemos estar lá presencialmente, de posse das ferramentas, né, das plataformas digitais que nós temos, como o Zoom, no dia 17 de março nós começamos o estudo pelo Facebook e continuamos o estudo das obras de André Luiz, estamos estudando o livro Missionários da Luz, toda terça às 20 horas, e de domingo a domingo nós continuamos na plataforma Zoom nos encontrando. E nós começamos só nós, daqui a pouco foi aumentando, hoje nós temos um grupo de mais de 40 pessoas, de várias cidades, como São Carlos, Rio Preto, Escalvado, Leme, Jales, Ribeirão Preto. Então nós temos um grupo, Cravinhos, né, perdoe-me as pessoas que eu esqueci alguma cidade, Araraquara. E esse grupo de pessoas que se reúnem para o estudo é muito salutar, porque a gente tem aprendido, a gente tem auxiliado, nosso grupo de vibrações e atendimento fraterno por chamada de vídeo, por vibrações e preces à distância, passe à distância, tem sido um trabalho árduo, posso dizer com toda certeza, sem medo de errar,
que hoje o nosso trabalho está muito maior do que presencialmente na casa espírita, porque adentramos lares, conversamos e contribuímos também para que outras pessoas participem, não só da cidade de Matão. Então, eu vejo que a internet, que antes era usada para expor apenas um lado midiático, de aparência, de mensagens, às vezes, ao léu, hoje a gente está se reunindo e aproveitando para o bem. O Espiritismo está tendo uma oportunidade ímpar de chegar nas casas das pessoas de uma maneira muito mais clara, muito esclarecedora, elucidativa, e trazendo também essa oportunidade de estarmos sempre juntos. Então, para todos nós, está sendo, assim, uma oportunidade de estar com Jesus, mais uma vez nos fortalecendo, porque no momento de pandemia em que a coletividade está sendo chamada a repensar suas atitudes, a modificar os valores, então nós estamos aqui aprendendo e buscando o fortalecimento dos nossos espíritos, porque esse chamamento é para o nosso despertar. Então isso é o que há, assim, de mais importante, é o que nos favorece e é o que nos impulsiona a continuar trabalhando. Então, entre os estudos, né, de uma maneira bem rápida, para não atrapalhar, nós estamos fazendo também estudo do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, as obras básicas, e também nós estamos aproveitando para estudar a mediunidade, não só com o Livro dos Médiuns, mas também com as obras de Terezinha Oliveira, da qual o senhor Ariovaldo agora me deu uma grande alegria dizer que foi com 19 anos, o motorista de Terezinha, né? Olha que legal isso, né? Ter sido aquele que acompanhou-a em suas palestras, levou-a. Então, olha que bênção, uma bênção isso. É um ser iluminado que também deu todo o embasamento e suporte para o nosso querido Emanuel Cristiano, do qual eu também tenho muito carinho, conheço. Então, a gente está tendo oportunidade de estudar, porque estudando, a gente introjeta não só aquilo que Jesus falou, como a doutrina consoladora traz de maneira muito nítida, muito clara para nós, mas também compreender a fala na nossa vivência, na transformação do nosso eu para melhor. Então é isso. Fica o convite para todos, para que a gente não pare, não ache que a pandemia veio para fechar os centros. Fisicamente, ele pode estar com as portas fechadas, mas o espírito de trabalho em nós só fortaleceu, só ampliou a nossa visão para o trabalho e nos deu oportunidade ímpar. Olha nós aqui falando com essa ferramenta maravilhosa e tendo a oportunidade de refletir um pouquinho. E é isso, então vamos lá, vamos começar a nossa conversa durante essa noite, tá bom? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos apresentar uma lição do Pão Nosso, de Emmanuel e Chico Xavier, dois espíritos maravilhosos, né? Um na pátria, outro aqui encarnado, mais uma vez buscando experienciar, né? Haja visto que Chico disse que Emmanuel já está entre nós desde 2000, Chico visitou o bebê e Chico voltou. Então, eles inverteram os papéis nesse momento. Mas o que Emmanuel deixou de bênçãos, de entendimento, de pérolas para o nosso aprendizado do Evangelho, a gente tem estudos aí para a nossa existência inteira, diariamente. Então, o Pão Nosso é uma dessas gotas de luz que nós recebemos da espiritualidade de Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Chico Xavier. Nessa lição de número 172, que tem um nome tão chamativo, né, porque o nome da lição é Que Despertas. O que Emmanuel está querendo dizer para nós? Então, é uma lição que chama a nossa atenção para que a gente perceba que a nossa passagem pela Terra tem um propósito. E o próprio Kardec, através do Livro dos Espíritos, traz isso para nós com falas dos amigos espirituais. Qual é o propósito da nossa encarnação? Nós estamos aqui para sermos uma melhor versão de nós mesmos. Então, o propósito maior da nossa encarnação é a busca da nossa perfeição. Fomos criados espíritos simples e ignorantes,
e com as nossas experiências, com as nossas voltas e as pluralidades das existências, esse ir e vir nos propicia estarmos com o corpinho físico buscando trabalhar o nosso eu espiritual para melhor, a lapidação da pedra bruta que nós somos, para que possamos voltar para o Pai. E Jesus sendo, então, o nosso guia e modelo. Mas Emmanuel fala que, ao contrário do que muitas vezes nós nos preocupamos de analisar o outro e de pensar o que o outro é, ele nos chama a atenção nessa lição que nós devemos ter um olhar muito intimista para o que nós somos, verdadeiramente, para além das máscaras sociais que nós usamos todo dia, para além daquilo que a gente, na correria, vive na matéria, trabalho, a inteligência, o intelecto humano, aquilo que a gente precisa fazer para sobreviver ou para viver com dignidade no corpo físico, buscando bens materiais, acúmulo e etc. Emmanuel fala que nós estamos aqui para buscarmos, analisar quem somos de verdade. O que trouxemos na bagagem, porque a gente vem sem nada. Chega aqui, utiliza um corpinho indefeso, de alguém totalmente indefeso, que não se recorda, graças a Deus, do que foi, e que nesse momento aqui na Terra, busca, então, criar novos roteiros de vida, acertando a bússola nossa com a de Jesus, buscando segui-lo. É para isso que nós estamos aqui. Então, além de melhorar a nós mesmos, cada vez que a gente melhora, nós também contribuímos com a obra da criação. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. É nosso dever contribuir com a obra da criação. Então, nos melhorando, a gente também ajuda o mundo a ser melhor. Mediante isso, Emmanuel nos coloca algumas reflexões sobre o que a gente desperta nas pessoas. O que a gente está fazendo na Terra, com as pessoas que nós caminhamos, com aqueles com os quais encontramos, o que o nosso pensar, sentir e agir desperta no outro? Será que nós somos aquela pessoa que, quando na presença de outras pessoas, temos empatia, despertamos carinho, despertamos paz, ou a gente desperta aversão? O que será que nós estamos despertando, então? Então, vamos ler a lição e nós vamos conversando um pouco acerca disso. Eu creio que essa é uma leitura que nós devemos fazer sempre, para estarmos ligados nesse propósito. A lição de Emmanuel, ela começa justamente citando um pequeno trecho dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15, onde ele diz que no pórtico do Templo de Salomão reuniam-se muitas pessoas, homens, mulheres, crianças, pessoas de toda a idade, ficavam ali reunidas, aglomeradas, esperando Simão Pedro passar, para que pelo menos a sombra de Simão Pedro, a sombra dele, tocasse os doentes, passasse por sobre os doentes e os curasse. Tamanha a fé nos prodígios dos apóstolos com Jesus. Já feita essa transformação, cada um trabalhando a ferramenta da alma para ter Jesus dentro de si mesmos. Então, Pedro já estava nessa condição. Veja, Pedro, impetuoso, uma pessoa que tinha um pulso muito forte, uma personalidade forte, que às vezes Jesus tinha que falar: embainha a tua espada, acalma o coração. E de repente Pedro foi aprendendo com os erros, se transformando, e se tornou, não vamos nem falar das vezes que ele negou Jesus, de quando ele perguntou quantas vezes temos que perdoar o nosso irmão, e Jesus falou não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, infinitamente. Pedro, o homem, pescador, simples, do povo,
que foi chamado como os outros a serem pescadores de almas, se transformou, se modificou para melhor, se iluminou a ponto de ser olhado pelas pessoas como um homem do Cristo, o discípulo do Cristo. E aí as pessoas se aglomeravam e esperavam os discípulos passarem. E esperavam que pelo menos a sombra de Pedro tocasse os doentes para que eles fossem curados naquelas caminhas simples, rústicas, que eles levavam os doentes. Então é com esse trecho inicial que Emmanuel começa a comentar. Ele diz assim: o conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de trevas na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daqueles que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, aquele que é debochado, brincalhão, com simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, diz Emmanuel, por meio dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitar o Cristo e a ele se consagrar, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nele, Simão Pedro, esperança e alívio, reconforto e alegria. E aí ele chama a nossa atenção. Examina os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, descobrirás a qualidade de tua sombra. E se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Profunda lição, não é? Pequena, mas profunda. Aqui ele coloca para nós o que cada pessoa no meio social está despertando no outro. E ele dá exemplos claros, quando ele fala do caluniador, quando a gente faz ou fala algo do outro, aponta, fala, quem conta um ponto aumenta um ponto, né? Escutei, estou passando a história, estende trilhos de treva por onde passa. O preguiçoso, pela sua ociosidade, por aquela questão de dizer assim, e agora não, acha, espírita, né? Nós temos muito isso. Acha que eu vou ser como Jesus nessa encarnação? Não dá. Ainda bem que a gente tem várias. Não vou nem falar dos outros rótulos religiosos, vamos falar da nossa doutrina consoladora. Muitos de nós, às vezes, se coloca na desculpa, sendo a muleta, a pluralidade das existências, e diz assim, nessa encarnação ainda não dá para mim. Eu vou esperar a próxima. Eu vou esperar meus filhos crescerem. Eu vou esperar aposentar. Eu vou esperar casar, porque agora eu sou jovem, eu quero curtir. Eu vou esperar. Então, essa espera, deixar para depois, né? É essa questão aqui que nós estamos falando da pessoa que é ociosa e deixa passar a oportunidade. O maledicente, né, como eu já disse, aquele que fala mal injeta nos ouvintes, né, disposições malignas.
O revoltado, olha só, a revolta, a reclamação, espalha nuvens de veneno sutil. O político astucioso, aquele que usa do dom da oratória, né, para você estar tanto falando sobre as coisas do mundo para iludir, também esse político semeia a desconfiança e a dúvida. Mediante isso, Emmanuel nos chama a atenção. Então, todos nós temos a nossa essência. O que vem a ser a essência de um perfume? É aquilo que é marcante. Nós também temos. E a Roseli está falando uma coisa bastante interessante. É isso mesmo, Rose. O exame diário da consciência. Nós temos a nossa essência. Muita gente está preocupada, principalmente espiritualistas ou pessoas que nem conhecem a doutrina espírita, mas que às vezes têm um entendimento totalmente errôneo, que é só a comunicabilidade entre os espíritos, né, a comunicação de espíritos, e aí estão preocupadas em saber dos espíritos o que elas foram na outra encarnação. Será que eu fui uma rainha? Será que eu fui um rei? O que será que eu fiz? Alguém famoso ou famosa? E esquece de fazer a pergunta para si mesmo, porque a espiritualidade já nos respondeu. Se nós queremos saber quem nós fomos, analisemos as nossas tendências, a nossa essência. O que você exala? Qual é o cheiro peculiar que nós temos? Eu vou usar a palavra essência, a palavra cheiro, para dizer a cada um de nós que nós somos livros que o outro lê sem pedir licença. O outro nos olha e, mesmo que não nos conheça, já estabelece de nós alguns julgamentos, pré-julgamentos, inclusive, pela roupa que nós usamos, pelo jeito que nós falamos, pela maneira com que nos portamos em sociedade. E às vezes nem nos conhece, desnudando a alma, mas ela já lê e tira uma noção do que ela acha que nós somos. Agora, o que nós somos verdadeiramente, nós devemos observar com muita atenção o que a gente desperta dos outros, começando por aqueles que conosco convivem sobre o mesmo teto. E a pandemia nos trouxe essa oportunidade maravilhosa de convivendo com os nossos, de uma maneira, às vezes, muito mais intensa, para quem ficou mais no lar. Os nossos, de maneira muito clara, sem medo de nos machucar, diariamente dão para nós algumas noções do que somos de verdade. Se somos pai e mãe, nossa mãe, como você é isso? Nossa pai, como você faz isso? Marido e mulher. Você é muito ignorante, intolerante. O que a gente desperta? No nosso trabalho, como é que é a nossa interação com o outro? Nós somos aquele que está sempre disposto a apaziguar ou a jogar mais lenha na fogueira? Nós somos aquele que, onde estivermos, o outro se sente bem, ou somos aquele que, onde nós estamos, o outro se afasta? Somos aqueles que as pessoas buscam para suporte, por isso somos suportados, ou somos aqueles em que as pessoas correm, porque já sabem que vamos condenar, apontar e magoar? O que a gente desperta? Qual é a essência de cada um de nós? Os amigos espirituais dizem que o corpo procede do corpo, está no Livro dos Espíritos, nas questões lá 207, 208, 209. O corpo procede do corpo, o espírito procede do espírito. Por isso que quando uma mãe diz, eu tenho 5, 3 filhos, e nenhum é igual ao outro, eles são como os dedos das mãos, diferentes. É exatamente isso que uma mãe está querendo dizer. Eu favoreci com o pai dele, terreno, a ter um corpinho físico, mas o espírito, esse vem de lá. Esse tem uma bagagem,
Esse tem uma história que, analisando cada filho, cada comportamento, cada jeito de falar, dá para a gente notoriamente saber que espírito está vindo ali. E o que ele precisa. A mesma maneira nós. A mesma maneira nós. Qual é a nossa essência? O que a gente faz? E olha que, mais uma vez, Emmanuel coloca para nós algo que é muito importante: o pensamento. Pensamento é matéria, ele toma forma. E mesmo que a gente não verbalize, o nosso pensar reflete quem nós somos e atrai para o nosso lado espíritos invisíveis aos nossos olhos, muitas vezes, mas que sintonizam conosco, porque tem a mesma frequência. Sabe, igual um rádio? Vamos fazer um exemplo bem claro. O que é o pensamento? Ondas de rádio estão aí por toda parte. Não enxergamos, mas sabemos que elas estão. Agora, o que a gente ouve desse rádio, seja o rádio do carro, o rádio que nós temos no celular ou em casa, nós vamos estabelecer a frequência. Então, se eu coloco lá 90,9 em Matão, eu vou ouvir a Saudades FM. Se eu coloco 97,9, eu estarei ouvindo a Diário. E assim por diante. Então, a frequência sou eu que escolho. E é a minha essência, o que eu sou, os meus gostos, a minha vibração, a minha evolução, que vai mostrar o que eu ouço. Se eu sou belicosa, eu gosto de ver coisas de guerra, eu gosto de assistir aqueles programas na televisão que mostram as mortes, aquelas mais horrendas. Assisto aqueles filmes mais terríveis. Então, basta analisar os nossos pensar, os nossos gostos, as nossas atitudes. Quão importante é termos esse feeling, porque Emmanuel está falando, então, do pensamento. Todos nós, por meio dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular, que nos identifica aos olhos alheios. Olha que interessante. Então, que atmosfera particular nós criamos? Diz a espiritualidade que nós podemos enganar aqui, porque a gente usa as máscaras sociais, mas as nossas testemunhas nos enxergam por essa essência que nós exalamos. A nossa aura modifica durante as 24 horas. Quando eu estou enraivecido, intolerante, bravo, a minha aura está de um jeito. Quando eu estou elevada mentalmente, ouvindo uma prece, fazendo evangelho no lar, é outra. Então, hoje, sabendo disso, não importa a idade em que estejamos, despertar a nossa consciência se faz necessário. Porque se a gente começa entendendo que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos espíritos que transitoriamente habitamos um corpo, mas não somos o corpo. Mais cedo ou mais tarde voltaremos para o nosso lar. Aqui estamos de passagem no planeta escola. E na escola a gente está para fazer provas, para ver se nós aprendemos o que precisamos aprender, e resgatar semeaduras que nós fizemos equivocadas de passado, que agora estamos colhendo algumas coisas amargas no presente. Mas nós sabemos que o amanhã será vivido por nós, que somos espíritos imortais. E depende muito da semeadura atual. Então, o que a gente vai semear? O que a gente vai despertar no outro? O que nós vamos fazer para que o nosso amanhã seja melhor? Como é importante a gente pensar nisso, porque é exatamente o que ele está dizendo aqui. A nossa essência chega neste plano ou no outro. E nós devemos ter consciência disso. Quem nós atraímos para perto de nós? Basta olhar aqui na vida terrena, as nossas amizades. A definição de amigo já diz que é alguém
que sintoniza com os nossos gostos, com o nosso jeito de pensar, que muitas vezes é a pessoa que referenda ali aquilo que a gente pensa, dizendo sempre que nós estamos no caminho. A gente gosta de pessoas que gostem das mesmas coisas que nós. Aquela pessoa que é muito diferente, que nos critica, que está sempre mostrando, a gente não é muito, não. Mas a gente tem que ficar esperto com essas pessoas. Diz a espiritualidade, se você quiser aprender e crescer com o diferente, analise aquele que não tem nada que fazer para te agradar. O inimigo, ele é verdadeiro. Ele aponta os nossos defeitos sem medo que soframos. Então, aquele que fala de nós, a gente deve observar muito bem o que ele fala, porque ele vê onde estão as nossas falhas. E a Roseli também está falando isso, que aos 65 anos está aprendendo a agradecer o lar, a vida, os amigos, os alunos. Gratidão é a palavra mesmo. Só gratidão. Gratidão por estarmos aqui. Se nós estamos nesse momento pandêmico, nesse momento em que tudo veio para dar um chacoalhão em nós e dizer assim, um vírus invisível que ninguém enxerga, está em toda parte, assolando todas as camadas sociais, todas as religiões, sem privilegiar ninguém, para dizer que todos nós, algum dia, semeamos equivocadamente. E que hoje estamos aqui para aprender, resgatando, fazendo provas, mas, sobretudo, despertando a nossa consciência que estava muito alheia. Não tem olhos de ver a natureza e ser grato por usufruir desse espaço, do canto dos pássaros, das aves e dos peixes, de flores diversas, e inclusive daqueles seres minúsculos, os vermes, os germes, que todos têm a sua importância. Tudo é um equilíbrio. E nós, pelas semeaduras equivocadas, desequilibramos a maioria das coisas. E hoje estamos aprendendo a duras penas a valorizar as pequenas coisas, entre elas o olho no olho, a presença, o abraço, o cheiro. Quantas coisas nós estamos aprendendo? E para quantas coisas estamos sendo chamados à reflexão? Por isso, meus irmãos, né, hoje é uma conversa para que nós possamos mesmo desvendar a nossa alma, o nosso mundo íntimo, analisando o que nós despertamos no olho alheio. Por isso que também Paulo diz que nós devemos ter paz, tenhamos paz. E Emmanuel fala, se não é possível respirar um clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Então, o mundo aí fora está muito barulhento. O mundo aí fora está desequilibrado. O mundo aí fora não tem tolerância para o diferente. Não tem olhos empáticos. E nós estamos sendo chamados a visitar o lar do nosso espírito, a olhar para o nosso templo íntimo e observar com calma o que nós devemos fazer, o que precisa melhorar em nós. Porque se cada um fizer essa viagem para dentro de si mesmo, buscando enxergar as próprias sombras e limpá-las, modificando o seu roteiro, o seu olhar perante a verdadeira vida, como espírito, nós não conseguiremos um mundo melhor. Porque não existe transição planetária se aqueles que habitam o planeta não se transformarem primeiro. Ninguém vai acordar num mundo glorioso se o seu mundo íntimo está em desequilíbrio. Então, a transição é individual, é intransferível e precisa que nós acordemos para a verdadeira vida. Por isso que ele diz aqui, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da terra em que nos achamos. Sem calma, é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz dentro de nós,
jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Qual é a nossa essência? O que nós despertamos? Então, é essa mensagem que eu gostaria de trazer para todos, é isso que eu tenho para falar, e é essa a fala que o plano espiritual, através da doutrina dos espíritos, nos traz diariamente. Nós somos espíritos. Essência nossa é luz, nós somos centelha divina. Devemos lembrar disso e trabalhar esse eu nosso para melhor, porque o Cristo já disse que brilhe vossa luz. Que nós possamos ao nosso redor exalar o perfume do amor, o perfume do perdão, da tolerância, da empatia, e que nós sejamos suporte para os outros. Suportai-vos uns aos outros. Então, quando a pessoa lê isso na Bíblia, ela imagina que é ser tolerante com o outro, engolir o outro, que é difícil. Não. Jesus estava falando, suportai-vos uns aos outros, no sentido de ser base, de ser suporte. Nós temos que dar e contribuir com a nossa parte para a obra da criação. Então, nós não estamos aqui para passear, nós não estamos numa colônia de férias em que nós queremos mesmo saúde, dinheiro no bolso, né? E todo o bem para mim. Nós estamos aqui para fazer a diferença na nossa vida, iluminando o nosso eu e sendo luz para aqueles que estão ao nosso redor, mesmo que seja de um vagalume, menor que o de um vagalume. Nas trevas, qualquer luz é enxergada ao longe. Então, gente, façamos essa viagem para dentro de nós. Analisemos com muito carinho e com o olhar de quem quer enxergar, não o cisco no olho do outro, mas a trave que está no nosso. Com esse olhar de quem busca se desnudar perante si mesmo, é que nós vamos, então, analisar e saber o que em mim precisa ser corrigido, para que a minha essência, o perfume que eu exalo, seja de equilíbrio, de paz, de amor, e eu possa, sim, fazer algo para que a minha existência na carne seja melhor e para que a minha volta seja triunfante, porque não há paz melhor do que a paz da consciência de que fez tudo o que podia e tudo o que deveria. Olha, e é dessa maneira que a gente encerra a nossa conversa. Vou passar para o senhor Ariovaldo, para que ele possa encerrar, mas antes eu gostaria de fazer a minha prece, que eu não fiz na abertura, porque a gente começou a conversar e acabou passando. Mas a minha prece é a prece de união de pensamentos. Então eu peço para todos que estão nos assistindo agora, para que possamos, quem puder e quiser, cerrar os olhos e falarmos com Jesus. Mentalizemos a figura do nosso Mestre. Querido Jesus, sempre dissestes que onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, o Senhor ali está. Gratidão. Gratidão, Senhor, por tudo que somos, por tudo que temos, pela oportunidade de estarmos sobre a terra, experienciando nesse corpo físico. Nós ouvimos, falamos, enxergamos, podemos caminhar, mas queremos, Jesus, usar dos nossos dons para contribuir contigo e com o Pai. Que sejamos mais escutativa, mãos que enxugam lágrimas, olhos que veem o bem, o belo e o bom, lábios que pronunciam palavras de encorajamento, de amparo e fortalecimento. Que sejamos aquele, Mestre, que chama o outro para nosso lado, que abracemos com nossas palmas, que a nossa essência exalada seja ela toda voltada ao trabalho contigo, que façamos valer a nossa existência na carne, que onde quer que estejamos, no lar, no trabalho,
no passeio, nos locais em que formos chamados a dar o testemunho, que realmente testemunhemos através do exemplo. Parafraseando Francisco de Assis, que possamos levar o Evangelho em toda parte e, em último caso, falemos, porque é o exemplo que arrasta. Que tenhamos forças espirituais para buscarmos vencer o vitimismo que habita em nós, porque na dor, na doença e no sofrimento, muitas vezes, Jesus, perguntamos por que comigo, nos revoltamos com o Pai, esquecendo-nos que todos temos as 4 estações do ano no Espírito. Há um momento de sol nas almas, há um momento de florir, mas também chega o outono nas nossas vidas. E o inverno, onde o medo, a tempestade, assola a nossa alma e chama-nos ao testemunho de fé. Sei que temos medo. E o Senhor também mostrou que isso é uma virtude, porque no medo a gente busca aquilo que é verdadeiro e que é o tesouro espiritual. Nós buscamos o entendimento daquilo que vai além da matéria, porque tudo que tocamos realmente não é nosso. Nós buscamos aquilo que verdadeiramente somos, o lar de onde saímos. E não importa o rótulo religioso que expusemos, nós queremos, sobretudo, compreender-te, para que o vosso Evangelho, para que a Boa Nova se faça página diária na nossa vivência, que possamos praticá-lo e auxiliar aqueles que também necessitam de ti, e têm fome e sede dos teus ensinamentos, Jesus. Gratidão, Senhor. Gratidão a cada amigo que está aqui presente. E que a paz do nosso Mestre nos abençoe a todos. Que assim seja. Ô, Rose, quantos ensinamentos maravilhosos que nos trouxe nesta noite. Muito obrigado pela sua gratidão infinita e tudo que você tentou recordar. Que maravilha! É isso que precisamos. Pensar bem, se preocupar com o bem, pensar bem, só fazer o bem, para podermos aumentar a nossa vibração. É aquilo que você. Quem é você? Quem é você? Como é que eles chamaram mesmo? Qual foi a frase? Eu só estou tentando escutar, eu não sei se o pessoal conseguiu ouvir. Dê um retorno para nós, né? Mas eu agradeço muito, embora não esteja ouvindo bem aqui o retorno que o senhor está me passando, eu agradeço de coração, viu? Vou encerrar, Rose, então, porque você tem que aprender a ler os lados, né? Pois é, agora eu vou ter que fazer isso. Pode ficar tranquilo que a gente vai aprender. Eles estão falando aqui que não ouviram também, é que estava ruim mesmo. Então, tá. Rose, nossa gratidão. Eu que agradeço. Muito obrigado por tudo que você nos fez na noite de hoje. Muito obrigado, Rose. Eu que agradeço, gratidão pelo convite. Um beijo grande no coração de todos do Instituto Eurípides. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho de todos da casa, os voluntários, os trabalhadores, que é muito lindo, viu? Que Jesus abençoe. Muito obrigado, Rose. Então, uma boa noite para você. Boa noite.